Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite de participar de um evento como este, do primeiro Congresso de Hotelaria Hospitalar do Hospital São Camilo. Eu fiquei muito contente, muito lisonjeada. Obrigada também pelo apoio da Voice. Infelizmente, eu não pude participar do dia de ontem, mas já soube que foi um grande sucesso, que foi muito bom. Os temas propostos estavam excelentes. Então, vou falar um pouquinho para vocês de como foi este ano de 2015 no hospital que eu estou representando, o Hospital Moinhos de Vento. Como foi o nosso gerenciamento de leitos, como a gente trabalhou com uma ferramenta nova e as ações que a gente tomou para reduzir o tempo de entrega do nosso leito limpo. Para começar, então, um pouquinho antes do nosso hospital, do Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento é um hospital de referência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um hospital de alta complexidade. O hospital foi inaugurado em 1927, então com 80 leitos, e desde então passou por inúmeras atualizações e modernizações, das quais eu destaco mais recentemente, em 2013, a parceria com a Johns Hopkins Medicine, e, em 2014, a inauguração do Hospital Restinga Extremo Sul, que foi um projeto há muito tempo buscado pelo hospital. O Hospital Restinga Extremo Sul é um hospital 100% SUS, administrado pelo Hospital Moinhos de Vento, com todos os seus colaboradores treinados e capacitados pelo Hospital Moinhos de Vento. Na nossa linha de qualidade, eu destaco o Prêmio PGQP, de qualidade gaúcho, e o nosso 5º selo, adquirido agora em 2014, da JCI, John Commission International. A nossa estrutura. O hospital é 100%, então, particular, possui 380 leitos, dos quais 278 são leitos de internação, 72 leitos são leitos de terapia intensiva, 30 leitos são a maternidade. O hospital possui 2 centros cirúrgicos, com 17 salas cirúrgicas no total, diversas áreas de diagnóstico, e, em 2015, atingimos o número de 3.439 colaboradores e 3.258 integrantes do corpo clínico. Então, rapidamente, um pequeno vídeo do hospital. Deixa eu passar de novo aqui. Então, 2015 foi um ano bem importante para nós, relacionado ao gerenciamento de leitos.
A gente tinha uma busca bastante antiga da instituição de buscar uma ferramenta que apoiasse no gerenciamento dos nossos processos, na gestão dos nossos leitos, especialmente na área de hotelaria hospitalar do hospital. Devido à cada vez maior necessidade na instituição, assim como todos os hospitais, né, de criar novos leitos, né, aqueles leitos que o hospital já tem, mas como otimizá-los, né? Então, dentro do processo de gerenciamento de leitos, a gente focou na nossa parte de higienização, como entregar o leito mais rápido. O que a gente buscava com essa ferramenta, com esse software que a gente buscava? Redução, a gente colocou como meta, redução do tempo de entrega do leito limpo para 90 minutos, para 1h30, uma maior confiabilidade e transparência em todas as informações que geravam os nossos indicadores, né? Então, a gente não queria uma ferramenta confiável para os nossos indicadores. E a modernização do processo como um todo. Então, a parceira que nós escolhemos foi a Voice Technology Synapse Healthcare System. Em 2014, 12 de novembro de 2014, nós iniciamos a integração dos sistemas MV, que é que nós trabalhamos no restante do hospital, e a Voice. Então, vou falar para vocês um pouquinho como é que funcionou, como é que funciona a ferramenta e como é que a gente trabalhou com ela. Voice funciona basicamente através da integração das informações do sistema MV com a Voice e comandos inseridos e instruções recebidas através do aparelho de telefone, A prioridade é sempre definida por proximidade. Qual o local mais próximo do colaborador que está solicitando uma tarefa, o local mais próximo dele para ser higienizado. A partir do momento que o paciente tem alta hospitalar, que ele tem a alta física do hospital, essa informação ela é inserida numa lista de espera e ela aparece para a gente nesta tela. Essa é a principal tela que nós trabalhamos com o Voice. Nós temos o Voice inserido em todos os monitores e todos os computadores do setor e também nos postos assistenciais pelo hospital e também nos computadores de checagem à beira de leito, que nós temos um por quarto. Mas, principalmente, nós trabalhamos com tablets, o que nos dá uma mobilidade muito interessante. Então, essa informação é inserida. A partir deste momento, o colaborador digita um número, ele liga para um ramal, digita seu número de registro e recebe uma mensagem de voz indicando para onde ele deve se deslocar, qual o leito que ele deve higienizar. A partir desse momento, o quarto já fica alocado com o nome do colaborador. Então, eu consigo acompanhar onde o colaborador se encontra. Chegando no quarto, depois do deslocamento, que ele vai indicar que ele iniciou a higienização do quarto, ele digita novamente outro código, indicando que ele está iniciando a higienização. Também consigo acompanhar esse processo. Depois de toda a higienização do leito, depois de todo o processo, repete tudo novamente, indicando que ele finalizou o processo de higienização. A partir desse momento, ele está apto a repetir o processo desde o início, solicitando uma nova tarefa para um outro código. E as técnicas de checklist, que nós temos no hospital, duas colaboradoras que fazem somente supervisão e checklist dos quartos, também têm tablets para visualizar os quartos que estão disponíveis para elas para fazer a inspeção. Então, elas vão até o quarto fisicamente, ou elas, ou uma liderança, e também digitam um código depois do checklist liberando o leito. A partir deste momento, o quarto está, então, tem a integração da informação com o MV e ele está disponível para a internação. Também, a gente internamente definiu essas cores para facilitar visualmente, para ter um controle e um monitoramento mais fácil. Então, nós internamente definimos que a cor vermelha, amarela, verdinha significa os tempos que nós temos que ficar monitorando. Então, até 10 minutos, 15 minutos de espera, a gente considera ok, sinaleira verde. A partir dos 15 minutos já é um quarto que tem que ficar sendo monitorado mais de perto. E, a partir de 30 minutos, aguardando a higienização, ele já sinaliza vermelho. Todas as etapas têm um tempo de sinaleira inserido. Então, eu sei que, por exemplo, na arrumação, a partir de 50 minutos, ele já da camareira dentro do quarto higienizando, este quarto já fica em alerta amarelo, que é para a técnica de checklist também já ficar ciente de que este é um quarto que daqui a pouquinho vai liberar para ela poder entrar e fazer a inspeção.
A prioridade. Então, como eu disse, a prioridade é definida sempre por proximidade. Então, quantos passos, literalmente, o próximo quarto a ser higienizado está daquele aparelho telefônico que o colaborador está ligando. Mas o que eu faço se eu tenho uma prioridade, uma urgência, né? Então, eu tenho aquele paciente que está no centro de recuperação e isolamento, e ele só pode ir para aquele quarto específico. Então, aquele quarto tem que ser higienizado antes. Ou então, eu estou com um paciente eletivo que chegou antes da hora e está na recepção incomodando, fazendo algum escândalo, alguma coisa, então eu preciso priorizar aquele quarto. Eu tenho essa opção. Então, na lista de espera, eu tenho como selecionar o quarto e priorizar. O próximo colaborador que tiver disponibilidade para fazer a higienização vai receber essa informação para iniciar a higienização por este quarto. O tipo de higienização que o colaborador vai ter que efetuar no quarto também ele é informado pelo Voice. Então, a camareira liga para o quarto, para o ramal, e ela recebe a informação que vai ter que higienizar o quarto 130. Também, por mensagem, ela recebe que tipo de higienização ela vai ter que efetuar naquele local. Se é uma terminal normal, se é um isolamento... Aqui melhor. Isolamento de aerosóis. Então, ela sabe que ela tem que cuidar o tempo de 6 horas do quarto arejando, se for uma tuberculose. Se é um isolamento multiresistente, então ela já vai ter que ir com um equipamento diferente para aquele quarto. A gente internamente tem uma marcação da assistência com lacres na porta, indicando que a assistência realizou a limpeza do painel de gasoterapia do quarto. Então, é importante ela saber que, antes de entrar no quarto, tem que ter o lacre na porta, indicando que já foi higienizado o painel de gasoterapia, para não haver contaminação cruzada depois. Se é somente uma revisão, um quarto que não passou pela inspeção de checklist, então, antes de chegar no quarto, ela liga para a técnica de checklist para saber quais os itens que têm que ser observados. Ou se é um quarto de TMO, de transplantado, então é uma equipe mais específica que tem que ir para lá, talvez ela nem esteja apta a fazer essa higienização. Então, ela recebe essa informação também por telefone. Todas as etapas, todas aquelas colunas que a gente viu, elas também são visualizadas pela assistência no hospital todo. O sistema Voice ele é utilizado basicamente pela hotelaria do hospital e pela distribuição de leitos. Então, todos aqueles 3.400 colaboradores, eles não estão treinados para utilizar o Voice, mas eles já utilizam outro sistema que o hospital trabalha, que é o MV. Então, eles têm no painel de internação do MV, eles conseguem ver todas as etapas. Se o quarto acabou de ficar liberado, ainda não tem ninguém dentro dele higienizando, ele fica com uma cor sinalizando. Se já tem alguém dentro do quarto higienizando, ele já fica com outra cor, então ela consegue dar essa informação para o paciente, para ele ficar mais calmo, que daqui a pouquinho já está liberado o quarto dele. Se ele já está aguardando supervisão, fica numa outra cor também. E se ele já está pronto para chamar o transporte e ser transferido para o quarto, fica na cor branca. Então, ela consegue ter essas etapas sem ter que entrar em contato por telefone com o setor de hotelaria. Na limpeza concorrente, então, não é que nem na limpeza terminal, não é o sistema que indica ao colaborador qual a próxima tarefa. A camareira ela sobe com a lista de quartos que ela tem que realizar a limpeza concorrente, a limpeza diária do paciente internado. Então, ela que define a sequência, a ordem que ela vai fazer essa higienização. Ela só utiliza o Voice para registrar aquela limpeza. E há uma maior confiabilidade nessa informação, porque eu sei que ela esteve dentro do quarto, porque ela realizou o registro de dentro do aparelho de telefone do quarto. Então, a informação é muito mais fidedigna. E eu consigo tirar relatórios de produtividade de cada um dos colaboradores também. Eu consigo localizar a equipe em tempo real, então o Voice me permite abrir a tela para mim saber exatamente onde está cada um dos colaboradores, há quanto tempo ele está higienizando aquele quarto. E, mais recentemente, a gente começou a trabalhar com um painel de visualização dos registros. Então, no final do turno da equipe que faz as concorrentes, né, eu consigo visualizar se teve alguma falta de registro. Então, eu sei que a colaboradora X ficou... Ela ficou com os quartos até os 115. Então, eu consigo visualizar se teve algum
não registro de higienização. Se não teve alta, se não teve uma limpeza concorrente, se não teve uma pendência naquele quarto, e eu consigo questioná-la por que não houve a higienização. Então, se foi feita a higienização, fica verdinho ali sinalizando que foi feito de manhã, ou se teve uma pendência, que eu vou falar mais à frente, se ela, não, por algum motivo, não pôde realizar a limpeza neste quarto. E aqui nessa tela não tem a limpeza terminal, mas também ficaria marcado. Então, os registros de não higienização, ela também consegue registrar por que ela não pôde entrar naquele quarto. Então, talvez o paciente recusou a limpeza dela, né? A gente faz até 3 tentativas, a gente preconiza até 3 tentativas durante o turno dela de higienização, antes de ela, de repente, fazer o registro que ela não vai fazer aquela limpeza por recusas seguidas, né? Então, a gente monitora. Se o paciente estava em refeição, eu posso fazer vários registros de pendência para o mesmo quarto, né? Então, ela não pôde fazer a higienização porque o paciente estava em refeição, o paciente estava dormindo, o paciente estava em procedimento, o paciente estava com muitas visitas na hora dentro do quarto e não foi possível realizar a limpeza, ou, neste caso, também faltou tempo hábil durante o turno da camareira para ela realizar aquela limpeza. Neste caso, ela normalmente avisa a liderança, mas mesmo se ela não avisasse, eu tenho este registro e eu consigo automaticamente encaminhar uma outra equipe, assim que possível, para realizar a limpeza do quarto. O Voice nos disponibiliza vários tipos de relatório que a gente consegue visualizar, quantidades de quartos que eu tive limpos durante o dia, de terminais, os horários de maior movimento de limpeza, o tempo total de arrumação, enfim, vários relatórios de gestão. Esse é o principal relatório que a gente trabalha, que é o tempo total de higienização dos leitos. Então, aqui eu consigo estratificar cada uma das etapas. Eu sei quanto tempo, quarto a quarto, eu consigo saber quanto tempo foi de limpeza, o tempo total, o tempo de supervisão, de arrumação. Eu consigo exportar para o Excel e tentar fazer um filtro por colaborador para saber a produtividade. Eu consigo saber a produtividade da supervisão, quantos quartos foram supervisionados. Nós temos, inclusive, uma senha que libera os quartos sem supervisão. A gente não tem a supervisão 24 horas, então tem a opção de liberar o quarto sem alguém, de fato, ter estado fisicamente dentro do quarto, né, remotamente. Então, eu consigo saber quantos quartos foram liberados sem, de fato, alguém dar o último cheque dentro do quarto. E este relatório também é bastante interessante. O horário de maior movimento, para, de repente, fazer algum tipo de readequação de equipe, o que já aconteceu. Então, o perfil de altas do nosso hospital, em particular, ele mudou no decorrer do ano. Então, nós tínhamos todo um esquema de horários, de equipes entrando, de forma a melhor atender a demanda de terminais, para terminal nunca ficar aguardando tanto tempo parada sem ninguém higienizando. Então, a gente readequou uma equipe inteira para mais cedo, porque a gente viu que as nossas terminais estavam saindo mais cedo. Isso devido a um trabalho interno do hospital, de previsão de alta médica, trabalho com os médicos, enfim, né, aquela monitorar mais de perto que o paciente tem, de fato, 2 horas para liberar o quarto após a alta médica, enfim. Eu consigo visualizar os lugares visitados por cada colaborador, onde o colaborador esteve no decorrer do dia ou da semana, e eu também consigo visualizar por leito quem teve acesso àquele leito durante um período. Paralelamente a toda essa software que a gente integrou no hospital, a gente fez diversas ações. Então, adaptações ao software e também ações que a gente viu que foram melhorando o nosso tempo para a gente atingir a meta. Agora, a nossa meta, que foi em 2015, chegar até 90 minutos de entrega do leito limpo, a gente conseguiu atingir ela em outubro, agora, pela primeira vez. Então, a gente conseguiu reduzir do início do ano, ou lá de dezembro, né, quando a gente teve o primeiro mês cheio com a ferramenta nova, de 2 horas e quase 24 minutos, até 1h30 neste último mês. Essas, então, foram as ações que a gente teve mês a mês, para a gente tentar ir reduzindo o nosso tempo. Vou falar um pouquinho delas. Então, o Voice iniciou lá em novembro, a gente teve o primeiro mês dele inteiro no hospital
em dezembro, tá? A gente estava com um tempo de 2 horas e 23 minutos. E, em março, a gente resolveu iniciar um piloto. No 4º andar, que é uma unidade com maior número de internações e o maior volume de terminais do hospital, se localiza no 4º andar. Então, o que foi esse piloto? Equipe única para todos os processos. O hospital trabalhava há algum tempo com equipe de alta. Então, nós tínhamos uma equipe específica para limpeza concorrente e equipes entrando em diversos horários, somente para realizar as terminais. Então, a gente resolveu fazer esse piloto diferente, equipe única para todos os processos. Por quê? A gente queria um número menor de quartos de responsabilidade de cada camareira, mas que ela cuidasse destes quartos do início ao fim. Então, cada camareira fica atualmente com uma média de 9 a 10 concorrentes. Se der alta nessas 9, 10 concorrentes, ela faz a alta também. A gente descobriu que o senso de pertencimento daqueles quartos melhorou bastante, ela cuida mais na concorrente naqueles quartos, porque ela sabe que ela vai ter que fazer a terminal lá dentro. Muitas vezes, antes do quarto, inclusive, sair no sistema como alta, ela já está lá dentro higienizando, porque o número de quartos é tão pequeno que ela visualmente fica sempre em cima, ela está sempre visualizando se teve alguma alta ou não. Também melhorou muito a satisfação da equipe assistencial com aquela equipe mais fixa, maior número de pessoas fixas na unidade. De manhã a gente já tinha uma equipe mais fixa, mas à tarde, como era a equipe de terminal, ela ia onde tinham as terminais. Então, agora a gente tem 24 horas uma equipe fixa de referência em todos os andares. Então, ela faz a primeira, a segunda concorrente, a mesma equipe sempre que faz. A limpeza terminal de 30 dias, no início a gente começou com 30 dias, agora atualmente a gente já consegue fazer a limpeza terminal programada com o paciente internado de 15 em 15 dias. Que o ideal seria mudar o paciente de quarto para poder fazer uma terminal, zerar aquela limpeza, mas a gente não consegue pela demanda. Então, a gente conversa com aquele paciente e solicita que vai entrar uma dupla ou uma camareira, vai ficar mais tempo dentro daquele quarto, vai trocar o frigobar para ver se está com degelo, vai fazer alguma troca de mobiliário, se for necessário, vamos alinhar com a assistência a troca daquela cama para higienizar fora do quarto, né? Então, a limpeza terminal mesmo, junto com o paciente internado. Toda a higienização terminal, então, é feita por essa mesma equipe. Todas as áreas de circulação, essa equipe também cuida. Serviço de pernoite, de acompanhante à tarde, a equipe sempre faz dos mesmos quartos. Ela acaba já conhecendo aqueles acompanhantes, os pacientes de mais longa internação. Então, é um processo que ficou extremamente mais rápido com a equipe única. Tratamento de piso, se o quarto está bloqueado, ou se a gente visualiza que necessita tratamento de equipe, essa mesma equipe faz. E a gente teve um resultado fantástico neste mês. A gente fez 1 hora e 6 minutos de entrega do leito limpo neste piloto, neste 4º andar, versus 1 hora e 58 minutos no restante do hospital no mesmo período. Mas é importante salientar que neste piloto a gente garantiu 100% de equipe. Não houve absenteísmo neste andar, o que faz toda a diferença, né? O nosso absenteísmo na nossa área ele é extremamente grande. Então, levando esse dado de 1 hora e 6 minutos para a superintendência, foi como a gente tentou conseguir um aumento de equipe, mostrando que se a gente conseguir uma equipe de prateleira maior, uma equipe para suprir a demanda do absenteísmo, a gente consegue entregar um quarto em até 1 hora, o que é um tempo que a gente considera muito bom. Em seguida, em junho, a gente estendeu o piloto, então, que já não é mais o piloto, a rotina de equipe única para todo o hospital, que é atualmente como a gente trabalha. A nossa escala de folgas da nossa equipe, ela era concentrada aos sábados, domingos e segundas-feiras. Toda a equipe folgava em um desses 3 dias. Então, eu tinha 1/3 da equipe fora, mais absenteísmo todos os sábados, domingos e segundas. A gente viu que, com este esquema de equipe única, onde eu tinha que ter um número maior de pessoas para fazer menos
quartos, né, e poder fazer com maior qualidade e fazer as terminais juntas, eu não sustentava mais. Então, eu tinha um tempo fantástico de terça até sexta, eu conseguia entregar os leitos rapidamente, meu índice estava lá embaixo, mas, na média, ia por água abaixo, porque sábado, domingo e segunda ficava um horror. Principalmente ao sábado, que eu não sei como é a experiência nos hospitais de vocês, mas sábado, para a gente, está sendo o pior dia da semana em questão de movimento, ou melhor, né? É quando eles chamam toda a agenda eletiva da semana inteira. Sábados é o nosso pico de maior número de altas no hospital. Então, a gente precisava garantir equipe presente para poder fazer essas terminais. Então, a gente propôs, junto com o DH, a gente fez um estudo e propôs uma escala de folgas de 5:1. A equipe ela ganha mais folgas no mês do que ganhava antes, né? No início, obviamente, a resistência foi um pouco grande, a gente teve um grupo bastante resistente por perder exclusivamente o que eles consideravam final de semana, né? Mesmo tendo a segunda-feira ali no meio. Mas, atualmente, os ganhos são muito bons. A equipe reconhece que não se cansa mais. A escala é rígida, ela não tem alterações. Então, aquelas solicitações de troca de folga não existem mais. E a gente sabe que é uma dor de cabeça. A equipe sempre tem alguma solicitação para poder mudar a escala de folgas. Então, a escala é rígida, não há alterações. Se tem uma necessidade, daí sim a gente consegue trabalhar com a equipe um banco de horas, se for, obviamente, atestado, é atestado, né? Mas a gente consegue, assim, até... Como eu tenho mais pessoas trabalhando todos os dias, eu consigo dar, de repente, uma folga a mais num domingo, num sábado, juntar uma dobradinha de folgas, e tem sido bastante positivo essa escala. E, sem mencionar que, diariamente, mesmo com o absenteísmo, eu consigo atender a demanda. Eu nunca mais tive problema de conseguir o número mínimo de pessoas para trabalhar. E a readequação de uma das equipes. A gente eliminou um dos horários. A gente tinha uma equipe intermediária que entrava às 9h da manhã, e essa equipe atualmente estava fazendo concorrente. Então, ela entrava às 9h para recém-iniciar o serviço das áreas de uso comum, as concorrentes, e, nesse horário, já tinham sempre terminais acontecendo. Então, a gente eliminou esse horário e puxou toda essa equipe para às 7h da manhã, para poder atender a demanda, né? E, por último, já um detalhe mais técnico, a gente agora, em outubro, a gente alterou, a gente isolou os andares no Voice. Então, esta equipe única que trabalha no 4º andar, quando ela liga para o Voice para solicitar um próximo quarto de terminal, no caso, por exemplo, da equipe da tarde, que já não tem mais a primeira concorrente para fazer, ela não recebe tarefas de outros andares, né? Pode parecer um pouquinho óbvio, né? Se a equipe é única, por que ela receberia o quarto de outro andar? Mas foi uma coisa que a gente teve que se adequar, né? Solicitar. Se, no caso, a equipe do 4º andar não tem terminal para fazer e num outro andar tem, obviamente, daí é um trabalho de gestão da liderança de solicitar que aquela equipe se desloque e vá ajudar em outro andar. Isso é muito claro para a equipe, que ela é fixa, é única, mas o cliente está em primeiro lugar. Em questão do piloto, foi uma questão de alteração cultural da instituição. Então, a gente trabalhou muito no ano todo essa mudança de conceito. O que é a prioridade para a hotelaria, para as camareiras? Sempre é atender o paciente que ainda não está acomodado. Então, o paciente que está dentro do quarto e está aguardando a higienização concorrente, ele é importante, claro, a gente cuida muito bem dele. Só que a prioridade é aquele paciente que está na emergência, numa poltrona, é o paciente que está no centro cirúrgico, ocupando o leito de recuperação, e eu preciso girar aquele leito para poder liberar a sala cirúrgica, enfim, né, as coisas têm que continuar acontecendo. Então, a prioridade, eu paro tudo, eu interrompo tudo, eu deixo de fazer concorrente, se for o caso, para atender a solicitação de terminal, para fazer a terminal mais rápido. Alguns dos indicadores que a gente trabalha no hospital. Esse é o tempo de desocupação do leito e início de limpeza. Este é onde a gente teve o nosso maior ganho. E aí entra a ferramenta, o Voice, nos priorizando o leito mais próximo, que, no final das contas, economiza muito mais tempo, né, o deslocamento pelo hospital. O hospital nem é um hospital
vertical, onde a gente tenha muitos andares verticalmente, ele é mais horizontal. Mas, mesmo assim, o elevador é um inferno. A gente chega a demorar 20, 30 minutos para conseguir espaço no elevador para entrar com o carrinho e o equipamento para poder se deslocar de um andar para o outro. Então, somente nesta etapa, a gente reduziu, no decorrer do ano, 34 minutos. No tempo total, entre a desocupação do quarto e a entrega do leito limpo, a gente atingiu, então, em outubro, 1h30 minutos, e a gente teve, no total, redução de 38 minutos. E se a gente observar que foram 34 minutos só do quarto parado, né? Essa é, na real, a nossa intenção. A gente não quer, de fato, diminuir o tempo do colaborador, da camareira, dentro do quarto higienizando. A gente acha que o tempo que ela leva para higienizar é o tempo necessário para fazer uma boa higienização. Então, não é o nosso foco diminuir o tempo dentro do quarto. Mas ele, de fato, diminuiu também. A gente está com uma média de 40 minutos do colaborador, 40, 45 minutos dele dentro do quarto. Por que não mais 1 hora, que era o que a gente sempre tinha? Principalmente por 2 fatos. O primeiro é que o colaborador acaba entrando dentro do quarto para iniciar a higienização antes do leito estar no sistema. Então, ela já está com ele há 10, 15 minutos sendo higienizado, antes de fato, ela fazer o processo no sistema para iniciar. Isso a gente está tentando rever com uma equipe de transporte, de repente, dando a alta no telefone do quarto, a partir do momento que leva o paciente para o check-out, né? E também porque ela cuida deste quarto melhor. Ela está cuidando nesse quarto, na limpeza concorrente, de uma forma mais cuidadosa, para que a sua limpeza terminal aconteça de forma mais rápida. Outro indicador que a gente cuida é o percentual de leitos entregues em até 120 minutos, que foi quase 79%. E esses 38 minutos que a gente reduziu, o que significam? Então, versus o número médio de terminais que a gente tem todos os dias no hospital, que a gente tem uma média de 58 terminais, versus os 38 minutos que a gente reduziu em cada uma delas. Isso significa para a gente um ganho de 46 diárias todo mês para o hospital. E isso é o que a gente consegue mais buscar ferramentas para tentar melhorar, aumento de equipe, é através desse tipo de dado. O que significa, em diária média, em torno de R$ 59.700 por mês, o que significa já recuperação do investimento com o software de hotelaria. Isso tudo, por enquanto, então, sem o aumento de equipe. Os pontos positivos principais, então, que a gente tirou neste ano. O aumento expressivo no aumento do giro do leito, a redução do tempo total de entrega do leito limpo, a localização da equipe em tempo real. É um hospital grande, são 84 mil metros quadrados. Estratificação das etapas de higienização. Eu sei exatamente quanto tempo eu demoro em cada uma das etapas e eu confio nos dados que eu tenho desses tempos. Confiabilidade das informações. Todos os registros são feitos em loco, de dentro do quarto, né? Então, eu não espero alguém... Antes era feito tudo por telefone, né? Então, telefone de ligar e falar, entrei aqui, vou iniciar, para onde eu vou, né? Então, e eram planilhas, né? A transparência e a disponibilidade das informações. As informações estão disponibilizadas para qualquer um no hospital. Todos os nossos processos são com gestão integrada, então a gente tem a limpeza concorrente, limpeza terminal, os nossos relatórios, tudo em uma ferramenta só. Mobilidade, a gente trabalha com tablets, então eu ganhei muito mais tempo junto, à beira de leito, junto com o paciente, eu estou me antecipando às solicitações e aos problemas que possam vir a surgir. Modernização do processo como um todo. Pertencimento da equipe com equipes únicas em todos os andares, em todos os horários, então elas se sentem muito mais pertencentes àquele andar. E a jornada de trabalho semanal mais curta, mais leve para a equipe, que a gente sabe que o trabalho delas é bastante físico. Os principais pontos que a gente ainda acha que pode melhorar e trabalhar é um pouquinho de resistência dos clientes quanto ao uso do telefone
particular do quarto deles, né? Às vezes, dificuldade de acesso a este aparelho. A gente tem semi-privativos no hospital, então tem as poltronas, às vezes a camareira, na hora da higienização, se encontra com os pacientes sentados na poltrona, ela não, fisicamente não consegue chegar até o aparelho de telefone. A gente tem a opção do registro ser feito remotamente do posto assistencial, mas a gente estimula que seja feito de dentro do quarto, né? Mas, às vezes, é uma questão realmente de desinformação do paciente. Aquela camareira, ela faz 10 quartos, todos os dias, ela explica 10 vezes para pacientes diferentes o que ela está fazendo no telefone, em algum momento ela deixa de explicar e aquele paciente não sabe o que ela está fazendo. Facilmente contornável, mas é um item para ser trabalhado. E treinamento da equipe. Inicialmente, eles achavam que era uma questão muito mais de... A gente sabia exatamente onde elas estavam o tempo todo, né? O tempo que elas levaram, a gente dava esse retorno para elas, a gente mostrava a ferramenta, e às vezes podia ter um pouquinho de sentimento de, tá, agora estão controlando a gente, né? Mas não, a gente quer dados para tentar melhorar e trazer e aumentar a equipe, enfim. E como próxima etapa, a gente vai ter o serviço de acompanhante de pernoite lançado pelo telefone do quarto e o checklist da equipe integrado com o sistema Voice também. E também, como eu mencionei antes, a alta, então, talvez sendo dada pela equipe de transporte diretamente do quarto. E era isso. Uma boa semana para todos. Obrigada.